Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo do último vídeo. A seleção holandesa de futebol feminino, que é a adversária mais casca-grossa da nossa seleção brasileira na primeira fase das Olimpíadas. Então, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre a seleção holandesa, vai nesse card aqui e depois volta aqui para assistir a parte 2. Já pensou você desfilando por aí com aquela camisa linda laranja da seleção holandesa? Então, ó, vai aqui no link da descrição, porque tem promoção na nossa loja virtual. Se você é fã da minha dema, eu duvido você não comprar. Mas no vídeo de hoje, a ideia é aqui apresentar a vocês 4 jogadoras que vocês precisam conhecer antes do confronto da seleção brasileira contra a seleção holandesa. Não são as 4 melhores jogadoras. Eu decidi aqui escolher uma jogadora por cada posição, a goleira, uma defensora, uma meio-campista e uma atacante, para a gente ter uma ideia do conjunto, e falando delas, a gente vai também falando um pouquinho de como joga essa seleção holandesa, como se comporta. No primeiro vídeo eu já falei bastante, principalmente dos problemas na parte defensiva da seleção holandesa, ali principalmente pelo lado direito. Até falei que é onde a Tamires vai se criar por ali, pode criar as melhores oportunidades da seleção brasileira nessa partida. Então hoje vamos falar de algumas jogadoras e passear um pouquinho sobre como é que joga de verdade dentro de campo essa seleção holandesa. Então já deixa aqui nos comentários se você acha que a seleção brasileira tem potencial para vencer esse poderoso time da Holanda. Vamos lá! Sari Van Veenendaal, do PSV. Ela que é uma baita de uma goleira experiente, é um dos grandes pilares dessa seleção holandesa de futebol feminino. Recentemente ela saiu do Atlético de Madrid e voltou para o campeonato holandês para jogar no PSV e acabou se transformando aí na grande estrela do campeonato. Todo mundo quer ver a Van Veenendaal no gol. Ela tem atraído os olhares da imprensa e isso é muito legal, porque o campeonato holandês ele não é tão competitivo assim, ele não é muito forte. Por mais que a Holanda, enquanto seleção, tenha jogadoras excepcionais, funciona um pouquinho como no masculino, né? As grandes estrelas holandesas jogam ali em outros países da Europa, França, Itália, Espanha, e acaba que o campeonato holandês não é tão forte, não é tão competitivo. E aí você vê a grande estrela, a goleira da seleção titular, voltando para o seu campeonato, deixando um clube como o Atlético de Madrid, um gigante no futebol feminino, para poder voltar para o seu país de origem. Isso é muito legal, isso coloca o hype do campeonato lá em cima. Então isso tem ajudado aí a desenvolver e outras crianças, outras meninas a se interessarem a jogarem, ingressarem no futebol feminino. Em 2019 ela foi eleita a melhor goleira segundo a FIFA. Essa eleição aí foi meio mais ou menos, né? A gente sabe aí que 90% da galera que acompanha o futebol feminino deve concordar que desde 2019 e continuando ainda esse ano, a melhor goleira do mundo é a Christiane Endler, não tem sombra de dúvidas sobre isso. A goleira chilena está um pouco acima dessas grandes goleiras europeias, seja pela sua envergadura, sua técnica, seus reflexos, mas com certeza naquele ano de 2019 a Sari Van Veenendaal figurava ali no top 3, sem sombra de dúvida. E aí ela voltou pro PSV, voltou pro campeonato holandês, e o que ela fez? Pegou pênalti na final da Copa da Holanda e foi campeã. É isso aí, estrela tem que brilhar. A principal jogadora da seleção e do campeonato não podia ser diferente. O PSV foi para a final e aí teve a disputa de pênalti para decidir o título, e a Sari Van Veenendaal foi lá, agarrou o pênalti decisivo e garantiu aí o título, o primeiro título dela nesse retorno da Holanda, né? E aí pode estar se perguntando, bom, ela voltou pro campeonato holandês, então significa que ela tá em baixa, tá naquele de encerrar a carreira? Nada disso, ela continua
absoluta no time titular dessa seleção holandesa, é uma liderança, é uma das capitãs da equipe, organiza muito bem o setor defensivo, não só com suas boas defesas, reflexos, sua técnica apurada, mas também a liderança ali no setor defensivo para poder organizar aquela zaga que tem dado muita dor de cabeça para a Sarina Wiegman. Então a Van Veenendaal aí é um grande destaque que a gente precisa ficar de olho. Não vai ser fácil superar a goleirona holandesa. Merel Van Dongen, do Atlético de Madrid. A Van Dongen é uma baita de uma jogadora experiente. Como eu falei da Van Veenendaal, ela também é uma das lideranças desse elenco. A gente sabe que quando chega na seleção não é só uma ou duas jogadoras que exercem o papel de liderança, são várias, principalmente para as jogadoras jovens que estão chegando agora na seleção. Então a Van Dongen é uma dessas lideranças. Ela que é a lateral esquerda e ali ela acaba oferecendo um pouco mais de mobilidade em relação às outras opções que a Sarina Wiegman tem no elenco, né? Hoje a gente pode colocar a Jansen e a Nouwen como assim opções ali naquele setor esquerdo do campo, mas a Van Dongen é a jogadora mais completa, que consegue participar de maneira mais satisfatória, principalmente no setor defensivo e também apoiando muito. Ela é uma jogadora que tem essa capacidade, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ela ajuda muito na construção das jogadas ofensivas, nessa transição da defesa para o ataque. Então a Van Dongen com certeza é uma das jogadoras mais importantes nesse esquema tático aí da Sarina Wiegman. Como eu falei, ela é uma baita de uma jogadora experiente, jogadora do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é uma das grandes marcas aí do futebol feminino. Esse ano teve uma temporada bem mais ou menos, quase não pegou nada, mas já está se reforçando, trazendo grandes jogadoras aí para poder recuperar. A Van Dongen está lá há 3 temporadas, não é para qualquer um ficar 3 temporadas num dos gigantes da Europa, então isso já mostra por si só a qualidade dessa defensora holandesa, e ela também tem um papel ali muito importante no Atlético de Madrid. E aí a Van Dongen é quase uma capitã sem braçadeira, né? Como eu falei, ela exerce um papel de liderança muito natural, muito dela. Não é a capitã oficialmente, mas a seleção não tem muito disso, né? A seleção você tem grandes oportunidades de ter mais de uma capitã, justamente por isso são jogadores que nos seus clubes já exercem papéis de destaque, de liderança, e aí quando reúne todo mundo na seleção, isso fica mais facilitado, né? Tem sempre ali 4, 5 lideranças para poder estar colaborando com ideias, com propostas, e para poder desenvolver também o estilo de jogo da seleção. Jack Groening, do Manchester United. A Groening é uma jogadora de muita importância nesse esquema tático da Sarina Wiegman. Ela que inclusive fez gol na semifinal da Copa de 2019 contra a Suécia, foi o gol que garantiu a vaga aí da seleção holandesa na final contra os Estados Unidos. Ela que tinha uma grande expectativa na chegada ao Manchester United, o Manchester United que passou a investir muito forte, aliás, a liga inglesa feminina como um todo investindo muito pesado na contratação das grandes jogadoras europeias, trazendo um pouco do que acontece no futebol masculino, né, onde a liga inglesa consegue ali concentrar boa parte dos craques europeus, e está começando a acontecer isso no futebol feminino também. E aí a Groening sempre foi um dos destaques na seleção holandesa. O Manchester United foi lá, fez a contratação e havia uma grande expectativa que ela pudesse ser uma das grandes craques da equipe, e acabou não acontecendo. Isso não significa que ela não está jogando bem. Eu acho que a expectativa que era muito grande pelo potencial dela como jogadora e para uma chegada num time que está em processo de formação e que precisava muito de ter uma jogadora assim que fosse o destaque, né? Puxar mesmo o time. Mas ela tem sido muito útil na equipe, apesar de não ser a grande craque, o grande destaque, tem sido muito útil ali para a equipe naquele setor de meio de campo. Ela que costuma sendo titular em boa parte das partidas e consegue dar muita mobilidade naquele meio de campo, organizar jogadas ofensivas. Ela tem ótimos números nos desarmes e é muito veloz nos passes para fazer a transição, né? Então ela é aquela jogadora
que faz o desarme lá atrás e já tem a capacidade, a velocidade, a técnica apurada para poder fazer essa transição com muita velocidade, com muita habilidade. Então, por isso que ela é uma jogadora muito útil ao Manchester United, né? Aliás, não só no Manchester United, como aqui na seleção também. Na seleção holandesa, ela cumpre esse papel muito bem. Ela é uma das jogadoras que tem o maior número de desarmes e na parte ofensiva também, ela é aquela jogadora que é o famoso motorzinho da equipe, né? Aquela primeira meio-campista que organiza as jogadas, que faz essa bola girar tanto de um lado quanto para o outro, que segura para jogadores avançarem mais o campo, ganhar terreno de jogo. Então a Jack Groening aí é de uma importância nessa seleção holandesa, nesse time da Sarina, que é sem igual. E aí vale destacar também que as jogadas sempre começam pela Jack Groening. Então, assim, o Brasil na partida contra a Holanda precisa ter um olhar muito apurado para ela. Precisa colocar ali uma jogadora, a gente não sabe exatamente quem é que vai estar cumprindo esse papel, se vai ser a Formiga, se vai ser a Andressinha ou a Giulia Bianchi, por exemplo. Eu acho que essa é uma partida ideal para a Giulia Bianchi. A Giulia Bianchi já mostrou o potencial dela na partida contra os Estados Unidos, marcando a Rose Lavelle, como eu falei nesse vídeo aqui. Então eu acho que a Giulia Bianchi consegue dar um pouco mais de segurança para a marcação em cima da Jack Groening, que é uma baita de uma jogadora. E aí não dá para falar da Jack Groening sem falar do carisma que ela tem com a torcida, com o clube, na seleção, enfim. Ela é aquela jogadora carismática, ativa nas redes sociais, que para tirar foto com todo mundo, que fala com todo mundo, participa de tudo. Então ela consegue agregar ali e trazer um público bem interessante, não só para a seleção holandesa, que já tem a sua torcida própria muito engajada, mas para o próprio Manchester United, né? Trazendo esse público que já é muito fã do Manchester no masculino, trazer esse público também pro feminino através de jogadoras assim que são tão carismáticas e que a galera começa a gostar, se apaixonar e aí passa a assistir também os jogos do feminino. Então jogadoras desse tipo são bem importantes aí para o crescimento do futebol. Então a Groening é uma dessas jogadoras. E a última jogadora que eu quero apresentar para vocês é a Jill Roord. Eu falei dela no último vídeo, falando que ela está crescendo muito nessa última temporada. Desde a Copa de 2019 para cá, ela é uma jogadora que está se destacando muito. Inclusive, conseguiu ocupar um espaço deixado ali pela Van der Sande. A Van der Sande não está fazendo uma boa temporada. Inclusive, isso significou numa grande transferência para ela. Ela fez a última temporada dela pelo Arsenal da Inglaterra. O Arsenal não fez uma boa temporada. O que conquistou? Só conquistou graças à qualidade imensa da Viviane Miedema, que é a companheira da Roord aqui na seleção. Então o Wolfsburg da Alemanha, um grande nome do futebol feminino europeu, foi lá e captou a Jill Roord. Então ela vai começar aí essa nova temporada pós-Olimpíadas em um novo clube, em um gigante europeu. A Jill Roord sempre foi aquela reserva constantemente utilizada, né? Dá para dizer o 12ª jogadora aí do time. Ela que dificilmente começava como titular, mas em quase todas as partidas acabava entrando, por ser aquela jogadora muito habilidosa, com muita técnica, um poder de finalização muito alto. Então no segundo tempo ela sempre bastante utilizada, mas ela nunca escondeu que o objetivo dela na seleção era ser titular, e conseguiu. Ela cresceu muito de produção desde a Copa de 2019, principalmente nas eliminatórias da Eurocopa. Assim, se no clube ela não conseguiu demonstrar tanto futebol assim, porque o clube como um todo, o elenco do Arsenal foi muito abaixo das expectativas, na seleção holandesa ela cresceu demais a sua produção, a sua importância, e como eu falei, acabou ocupando um espaço de uma jogadora que estava caindo de produção. Ela dá muita velocidade nas pontas desse time da Sarina Wiegman e acaba tendo um pouco mais de precisão nas finalizações. Então, ou seja, ela é aquela jogadora que dá muita velocidade pelas pontas, mas também pode jogar pelo meio. Então é difícil marcar uma jogadora assim, né? A gente não sabe se ela vai estar caindo pelas pontas, se ela vai estar organizando as jogadas ali pelo meio, ou se ela vai aparecer lá na área como uma centroavante nata para poder finalizar devido à sua qualidade. Então com certeza a Jill Roord vai ser uma jogadora que vai dar muito trabalho para a dupla de zaga brasileira, e aí a Pia vai ter que organizar aquele setor defensivo. A gente sabe que a defesa tem sido um problema aí da seleção
seleção brasileira, e a Jill Roord com certeza é aquela jogadora que vai estar ali martelando, incomodando, aparecendo com velocidade nas pontas, vai estar ocupando ali todos os setores do ataque. Acabou tomando a posição da Van de Sande, que não vem tendo uma boa temporada, mas muito também por isso que eu acabei de falar. Ela é uma jogadora que dá mais mobilidade à equipe, ela permite mais variações táticas para a treinadora. Como eu falei, ela é uma jogadora de muita velocidade, mas que finaliza muito bem, tem muita inteligência para dar uma assistência, um último passo, então pode jogar um pouquinho mais atrás, ou seja, ali naquele setor de ataque, a Jill Roord pode ocupar praticamente todas as posições. Então isso permite, por exemplo, fazer um projeto de variação tática com a Viviane Miedema. A Viviane Miedema também tem um pouco dessas características. Claro que a Miedema tem uma característica mais de centroavante. Então isso é muito importante para a seleção holandesa, porque a Miedema pode jogar mais avançada, com a Jill Roord aparecendo pelas pontas, ou jogando como uma segunda atacante, um falso 9, com a Miedema mais centralizada. Enfim, essa dupla de ataque holandesa permite a treinadora Sarina Wiegman a poder mesclar, a fazer variações táticas ali que podem complicar demais não só a seleção brasileira, mas toda a grande equipe que for enfrentar a Holanda de igual para igual. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Pô, o cara faz uma lista da seleção holandesa e não fala da Lieke Martens, não fala da Viviane Miedema. Bom, vamos lá. Primeiro que a Lieke Martens, eu já falei sobre ela nesse vídeo aqui, onde eu apresentei 6 jogadoras que vocês precisam conhecer antes das Olimpíadas. Então nesse vídeo a gente já falou bastante sobre Lieke Martens, então por isso que eu nem trouxe ela aqui. Então quem assistiu esse vídeo já conhece a Lieke Martens. Se você não conhece, vai lá nesse vídeo assistir. A Viviane Miedema, bom, eu não quis trazer ela aqui porque primeiramente a Viviane Miedema dá para fazer um vídeo só dela, né? Ela é aquela principal jogadora de destaque da seleção holandesa, do Arsenal, e também tem um certo rumor aí sobre uma possível transferência da Miedema do Arsenal para o Lyon, enfim. Então eu preferi esperar um pouco essa conclusão dessa janela, desse mercado da bola, que aí a gente já traz aqui uma informação, podemos trazer aí uma novidade, Miedema no Lyon, já fazendo uma análise dela de como ela pode trabalhar com esse mega time do Lyon. Então por isso que eu nem quis trazer a Viviane Miedema, mas fica aqui o destaque da Lieke Martens e da Viviane Miedema. Como eu falei no último vídeo, são as duas principais jogadoras da seleção holandesa, então a seleção brasileira tem que ter a marcação dupla, tripla em cima delas. E a gente está chegando ao final do vídeo. Eu quero muito agradecer a você que chegou até aqui. É muito importante para o crescimento do nosso canal que você assista os nossos vídeos até o final. Tem muito conteúdo de futebol feminino, é tudo produzido com muito carinho, com muita paixão, feito por um fã de futebol feminino para outros fãs. Então é muito importante para que a gente continue trazendo aqui conteúdo. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Isso é muito importante para a gente poder continuar trazendo muito conteúdo de futebol feminino. E você já está cansado de saber, a Olimpíada está chegando e aqui no canal você vai ficar por dentro de tudo do futebol feminino. Muito obrigado mais uma vez e forte abraço!